A desembargadora Karen, e é preciso que se diga isso, ela aproximou-se muito da UAB, eu mesmo pude ter um contato maior com ela, nós fazemos parte da Comissão da Mulher Advogada, e a doutora Karen fez um trabalho fantástico, um divisor de águas, podemos assim dizer, no combate à violência doméstica, quando ela foi superintendente do Tribunal de Justiça dessa área. E ela se aproximou muito dos movimentos femininos, da Comissão da Mulher Advogada, de outras, né, organizações não governamentais, como a própria BMCJ, e, portanto, para nós foi um motivo de muito orgulho tê-la conosco na BMCJ. Vamos começar agora a gravação. Então, vamos lá, vamos começar a gravação. A nossa anfitriã é a doutora Luciana Raso. Eu só vou apenas, em meu nome, doutora Karen, ela também vai agradecer, a participação das duas colegas, a doutora Luísa Barreto e da vereadora Marcela Trópia. Eu gostaria, portanto, além de agradecer, de dizer da importância para nós, nesse mês da mulher, essa live, que nós, né, na verdade, é uma videoconferência, ela está sendo gravada, vai ser disponibilizada no YouTube, no canal da BMCJ. A BMCJ também tem um canal do Instagram, que também estamos divulgando essa videoconferência. E, além de tudo, nós estamos, portanto, incentivando, talvez vocês já não devem conhecer, mas a nossa BMCJ ela tem um projeto nacional. A BMCJ está presente em mais de 20 estados do Distrito Federal, com um projeto chamado Mais Mulheres na Política, para ampliar a participação feminina nas eleições. E vocês disputaram essa eleição agora, no pleito municipal, e, portanto, nós gostaríamos muito que vocês pudessem dar esse testemunho das dificuldades e do que nós precisamos fazer enquanto órgão não governamental, enquanto parceiras que somos da Comissão Nacional da Mulher Advogada, da Comissão Estadual da Mulher Advogada, que tem, portanto, também se empenhado muito nesse trabalho. O que nós podemos fazer para regimentar esforços, para termos mais participação das mulheres? Esse testemunho que vocês darão, essa vivência e essa participação que tiveram nas eleições, será, sem dúvida nenhuma, uma grande contribuição para os nossos trabalhos, para as nossas associadas, e, sem dúvida, tenho certeza que será de excepcional importância, porque nós vamos divulgar também na Nacional, na nossa BMCJ Nacional, essa videoconferência. Portanto, queremos agradecer e dizer da relevância para nós que vocês possam estar participando do Mês da Mulher e, além de tudo, desse projeto que para nós é muito caro, que é a maior participação das mulheres nas eleições, seja, portanto, ao Executivo e ao Legislativo. Eu gostaria de passar a palavra à doutora Karen Emerick para que ela possa também saudá-las e depois, evidentemente, né, passar a palavra para a nossa anfitriã hoje, a secretária-geral da BMCJ, que também é presidente do INDA, Instituto Mineiro de Direito Administrativo, a nossa professora Luciana Raso Sardinha Pinto. Um beijo grande para todas, muito obrigada. A palavra é sua, doutora Karen. Então, boa tarde a todas. É uma alegria muito grande. Ai, tem uma obra aqui, eu vou sair de perto. É uma alegria muito grande para a BMCJ, a nossa presidente já falou aí dessa alegria de receber, né, as duas valorosas mulheres aí do mundo da política. Hoje é tão necessário, né? Eu falo que a gente fala, existem poucas mulheres na política, mas poucas mulheres também colocam o rosto, né, na política. Então, a gente vê aí, a Luísa Barreto foi candidata a prefeita de Belo Horizonte, não é isso? E a vereadora Marcela Trópia aqui conosco. Então, é muito, muito gratificante a gente saber que não estamos sozinhos, que existem jovens mulheres caminhando aí do nosso lado para transformar esse mundo, para fazer esse mundo um mundo melhor. Existe principalmente nessa área do legislativo, né, e do executivo, do legislativo. Mas do legislativo existe uma pesquisa do IBGE de 2015 que fala que o Brasil, em 193 países do ranking, ocupa a 155 a posição de representação feminina no legislativo. Nós estamos, eu acho que, embora seja de 2015 essa pesquisa, a gente avançou pouco, mas cada passo que a gente dá é muito.
e é muito importante. Então, contar com mulheres valorosas que estão dispostas a lutar, a fazer desse mundo melhor, com maior sororidade, né? Que eu acho que isso que precisa, essa união entre mulheres, né? Mulher apoiando mulher e não falando que a gente tem uma fala, né? Que fala assim, seja mulher que arrume a coroa na cabeça da outra mulher, e não a que sai falando que a coroa está torta. Então, isso é muito importante. Então, sejam muito bem-vindas. Que bom, né, a gente da BMCJ-MG está podendo ter essa oportunidade de ouvir essas valorosas mulheres. Contem conosco aqui, com certeza. Vocês são um exemplo que a nossa luta não é em vão. E eu falo isso porque eu sou mais velha que vocês, com certeza. Então, eu falo que a gente vai abrindo caminhos e ter seguidoras, assim, em termos de luta, pessoas que estão aí buscando um mundo melhor, isso para nós é motivo de muita alegria. Parabéns, muito obrigada, sejam muito bem-vindas. Passo a palavra, então, para Luciana Raso. Obrigada, doutora Karen, obrigada, Celeste, né, nossa presidente. Quero agradecer muito aí, né, a oportunidade que a presidente e a doutora Karen, que são responsáveis por essas participações, por essas iniciativas, né, essas gravações dessas lives, que são importantes, que vão fazer parte da história, continuarão fazendo parte da história da BMCJ, como a doutora Celeste falou, e também a doutora Karen, né, isso é uma luta que vem já de algum tempo, né? E ver essas duas jovens, né? Que eu tive o privilégio, né? De dar aula para essas duas joias, né? E hoje, quando o professor vê, né? O aluno, né? Mais à frente, a gente fica tão feliz, né? Lembro delas na sala de aula e hoje vejo as duas aí brilhando. Então, eu vou me permitir, né, a ler o rico currículo de uma e de outra, né, logicamente que eu fiz aqui um resumo, porque como isso está sendo gravado e faz parte da história da BMCJ, né, para que todos saibam da importância dessas duas convidadas de hoje, Luísa Barreto e Marcela Trópia. Então, eu vou ler o currículo das duas, faço questão para que fique aqui registrado, viu, doutora Celeste e doutora Karen, né, com quem que nós estamos hoje aqui nessa conversa, nesse debate, que eu tenho certeza que vai ser um debate muito rico para aquele objetivo da BMCJ, que é fazer com que a mulher tenha uma proeminência na administração pública, na vida, enfim, na vida como um todo. Né? Então, eu vou começar então aqui, né, com o currículo, como a doutora Celeste e a doutora Karen já agradeceram, e eu também agradeço mais uma vez, que as duas, viu, doutora Karen e doutora Celeste, assim que eu convidei, elas prontamente responderam ao nosso chamado e prontamente se colocaram à disposição para aqui estar nessa tarde. Né? Então, estão deixando aí os seus afazeres, que são tão grandes, né, para poder estar aqui conosco, então isso é um motivo de muita alegria para nós. Então, eu vou começar aqui pelo currículo da Luísa Barreto, né? A doutora Luísa Barreto, ela é graduada em Políticas Públicas e Gestão Governamental na Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, com pós-graduação em Gestão Estratégica na mesma instituição. É servidora de carreira da CEPLAG, do Governo de Minas Gerais, e foi responsável por programas estruturadores, acordos de resultados, e por contratos de operação de crédito junto a bancos e organismos de fomento nacional e internacional, BNDES, Banco Mundial, Banco Interamericano, dentre outros. Coordenou o Comitê Gestor Pró-Brumadinho e a reforma administrativa empreendida pelo governo estadual. Ocupou o cargo de secretária adjunta da CEPLAG e é professora convidada da Fundação Dom Cabral no curso de Gestão Pública. É diretora-presidente, vejam bem, né, da EMATER, Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, que tem existência há 72 anos, né, tem 72 anos de história, e a Luísa Barreto é a primeira mulher a ser presidente desta instituição. Agora, passando, né, para o currículo rico, também igualmente rico, da Marcela Trópia.
A Marcela é vereadora em Belo Horizonte, eleita em 2020 pelo Partido Novo, com mais de 10 mil votos, configurando a 6ª maior votação da cidade. Ela também é especialista em políticas públicas pela Fundação João Pinheiro, possui pós-graduação em liderança e gestão pública pelo Centro de Liderança Pública de São Paulo, com um módulo cursado na Universidade de Oxford. Na Câmara, veja bem, né, ela foi eleita em 2020, ela já é líder da bancada do Novo e presidente da Comissão de Educação. Foi responsável pela criação da Comissão Especial de Estudos de Desburocratização, com o objetivo de simplificar o ambiente de negócios da cidade. Faz parte também da Comissão Especial de Estudos e Reformulação da BHTrans, além de ser suplente na Comissão de Mulheres e na Comissão de Legislação e Justiça. Ou seja, né, fiz questão de ressaltar os 2 ricos currículos para que a gente possa, repito, saber com quem que nós estamos aqui debatendo nessa tarde. E aí eu pensei assim, né, estruturei a nossa conversa, vou chamar de conversa, que na verdade é mesmo, nós queremos ouvi-las, né, nós queremos sentir como é que foi essa participação de vocês duas na última eleição municipal, e para que isso aí sirva para as demais mulheres que também almejam fazerem parte da política, né, com essa experiência de vocês duas, elas poderem também, vamos dizer assim, encurtar, talvez, né, o caminho delas nessa luta. Então, eu estava pensando assim, eu vou fazer uma questão, vou colocar para as duas a questão, né, e aí ouço primeiro a Luísa, depois eu ouço a Marcela, e assim eu vou intercalando. Então, mas a pergunta eu gostaria de ouvir todas duas com a mesma questão, que é mesmo uma provocação, né? Aqui no caso aqui é uma provocação para que vocês possam aí expressar a experiência de cada uma durante esse último, né, processo eleitoral. Então, eu vou começar o seguinte, eu queria saber de vocês duas, né, que vocês são oriundas, né, da carreira de especialista de políticas públicas e gestão governamental da Fundação João Pinheiro, como foi para vocês duas, né, essa entrada para a política eleitoral, né, o que fez vocês duas, né, decidirem a disputar no caso da Luísa, a prefeitura municipal, no caso da Marcela, uma cadeira na Câmara de Vereadores. Então, com a palavra, primeiro eu quero ouvir a Luísa, depois eu passo a palavra à Marcela. Pode ser sim? Claro, obrigada, professora Luciana, aproveitando só mais uma vez para cumprimentar a doutora Celeste, a doutora Karen, é um prazer estar aqui, e cumprimentar também a Marcela, uma pessoa que admiro muito. Bom, na verdade, eu diria que na minha vida eu sempre estive de alguma forma envolvida com política sem saber que estava. Então, assim, desde a escola, participando como representante de turma, participava do Grêmio, na faculdade fui presidente do diretório acadêmico, então estava sempre de alguma forma politicamente envolvida, mas nunca participei da política até a última eleição, não como candidata. Eu tive, durante 4 anos, uma experiência na Assembleia Legislativa. Eu fui assessora parlamentar de um bloco parlamentar de deputados por 4 anos, e foi a partir dessa experiência que eu comecei a entrar mais mesmo na vida político-partidária. Eu tive, durante esses 4 anos, a oportunidade de ser coordenadora de plano de governo de 2 campanhas, uma à Prefeitura de Belo Horizonte e outra ao governo estadual, e me encantei pela política. Mas eu ainda assim não me via me candidatando. Eu sou uma pessoa muito técnica, e quando retornei ao governo de Minas, como secretária de Junta de Planejamento, estava ali em casa e recebi um convite. Recebi um convite e a pessoa que me convidou me falou: olha, eu vou te convidar, eu tenho certeza que você quer negar, mas não nega não, que se você pensar com calma, você aceita. E eu fui convidada justamente pela percepção, né? Quem me fez o convite falou: olha, a gente precisa de gente diferente na política, a gente precisa de mais mulheres, a gente precisa de pessoas um pouco mais jovens em alguns momentos para fazer outras discussões, precisa de gente mais técnica, precisa de gente com conhecimento. E foi, na verdade, essa fala que me encantou,
porque eu realmente entendo que a política ela precisa de algumas mudanças, e isso não é desdizer ou falar mal de quem já está aí. Tem muita gente boa fazendo política há muito tempo. Eu não acredito que a política você tem que jogar ela fora e tentar reconstruir. Mas renovação em todos os setores é importante, é necessário, e eu via realmente que se eu, uma pessoa que sempre fui politicamente envolvida, que me interesso pela política, e que acredito que tem uma capacidade técnica, uma capacidade de contribuição, se eu não entrasse, outros vão entrar e ocupar esse espaço, e talvez não trazendo pautas que eu considero tão importantes, fazendo uma participação, né, assim, das mulheres da forma que eu acredito muito que as mulheres devam participar mais, mas participar efetivamente, sem candidaturas laranja, coisas desse tipo. Então, aceitei um convite, mas foi um convite que me mudou para sempre, porque eu tenho certeza. Não sei ainda se serei candidata de novo, mas saí completamente da política, eu não saio mais. Tomara que seja candidata novamente, né, Luísa? Tomara. Para nós vai ser ótimo, como cidadãs aqui, né, e como mulheres. Quem sabe um dia? Vamos pensando, construindo passo a passo. Isso, vai pensando aí. Marcela, agora eu gostaria de te ouvir também. E eu lembro de você lá, como é que fala, já se filiando a partidos políticos. Eu me lembro isso lá quando você estava na graduação. Mas, enfim, você está com a palavra agora. Obrigada, Luciana. Te chamo de professora, né? Mas não me diz que eu sei que deveria ser doutora, mas não tem jeito. Isso. Sai espontaneamente. Professora muito bem colocada. Adoro ser professora, adoro os meus alunos, você sabe disso. Mamãe é professora também, então tô acostumada com essa posição aí de chamar eternamente, né, de professora. E queria agradecer o convite, né? Doutora Maria Celeste, doutora Karen também. Eu adoro participar de eventos que falam sobre liderança feminina, né, sobre mais mulheres na política, que eu acho que o nosso papel ele transcende o exercício tradicional da atividade parlamentar, né, que é hoje o cargo que eu ocupo. A gente acaba liderando pelo exemplo, a gente cria novas referências aí para as jovens que começam a acompanhar a política da cidade e podem se enxergar muitas vezes nesse papel de vereador aí no futuro, porque agora me veem lá e conseguem ver as trajetórias parecidas, né? A minha trajetória parece muito com a da Luísa em certos pontos, diverge em alguns outros, porque eu também comecei muito nova, né? Na João Pinheiro eu já estava 220% envolvida com política. Eu comecei com 15 anos de idade, participando de grêmio estudantil, e no próprio grêmio já me apaixonei por política partidária, pela política eleitoral. Eu costumo dizer que eu participo das eleições desde que eu voto. Então, comecei a votar ali com os 16 e já estava sendo voluntária em campanha eleitoral de prefeito. Então, sempre gostei de eleição, sempre gostei da adrenalina da política, mas, de fato, não achei que fosse disputar a eleição tão jovem. Eu gostava, né, da área pública, eu sabia que queria fazer Fundação João Pinheiro, porque eu descobri também muito cedo como que, né, a política acontecia ali nos partidos e eu não queria ser, né, indicada para um cargo sem ter competência. Então, foi por isso que eu busquei a João Pinheiro, que é a nossa melhor escola de governo aí do Brasil, e acho que as pessoas que estão participando desse call aqui referendam isso, né, Luísa, competentíssima, você também como integrante ali do quadro docente. E aí decidi disputar a eleição pela primeira vez em 2016, aos 22 anos, hoje tenho 26, né? E naquela época era um objetivo de ampliar a representatividade que eu já fazia em outras esferas, né? Eu comecei ali na sala, com um grupo de trabalho, que eu era sempre a pessoa que ia lá falar com o professor, que a correção da prova não estava certa, aquela coisa. Depois estava no Grêmio, e depois, né, estava num partido político, até que eu olhei para a minha cidade e falei, nossa, eu não enxergo nenhum candidato a vereador, por que não ser essa candidata, né? E o primeiro voto numa mulher que eu dei foi em mim mesma, naquela época ali, candidata a vereadora. Então, isso é ótimo também, porque eu também cansei de fazer campanha ali, né, só para homens, eu podia fazer campanha para mim. E a gente teve um resultado muito surpreendente. Eu fiz uma campanha com 28 mil reais ali, doação de um, do outro, né? Os estimáveis ali também de muita gente que emprestou mobília, emprestou carro, aquela coisa de campanha amadora, feita por jovens, por voluntários, pela família.
e a gente teve 3.146 votos, né? Nós batemos os 10% ali do quociente eleitoral, a gente teve mais voto que vereador que ganhou a eleição, e aí eu falei, uai, acho que Belo Horizonte gostaria de me ter como vereadora, né? Vale perseguir esse sonho aí por mais 4 anos. Na época eu era universitária, tranquei a João Pinheiro para poder disputar a eleição, depois voltei, me graduei, e eu falei, gente, eu não posso chegar em 2020 oferecendo a Marcela do Grêmio de novo, né? Eu preciso, famoso, pegar a casca, preciso fazer uma pós-graduação, preciso trabalhar no governo, preciso ter uma experiência profissional para poder agregar para esse debate, e foi o que eu fui fazer. Passei 4 anos aí fazendo a minha pós, trabalhando em outras campanhas, me filiei ao Novo, né? Fui trabalhar na Assembleia Legislativa e cheguei em 2020 me sentindo mais preparada mesmo para disputar essa nova eleição. E aí a urna, a gente teve essa grande surpresa, mas eu falo que na prática era uma meta mesmo, que a gente queria ter 10 mil votos, então trabalhei incansavelmente para ter esses 10 mil votos. E todo mundo me pergunta por quê, né? Essa obsessão pelos 10 mil votos, para que você queria ter esse tanto de voto, Marcela? Mas eu tinha certeza que eu precisava ter muito voto para ser respeitada dentro da Câmara. Justamente por ser mulher, eu sou a mulher mais jovem da Câmara, eu sou a mulher mais jovem da história, né? Eleita vereadora em Belo Horizonte, então eu acho que eu aprendi isso também cedo na política, que o voto ele gera esse respeito. Então, se fosse para eu poder sofrer algum tipo de preconceito, que não fosse por causa de falta de voto. E eu queria me garantir. Foi, né? E não foi, porque com mais de 10 mil votos, não, né? E a sexta mais votada, né? Então, isso, a sexta mais votada. Bem representativo. E aí acho que a gente enfrenta, né, vários desafios. O pleito eleitoral sempre é desafiador, acho que para a Luísa muito mais que para mim, que é mãe aí de 2 crianças, né? E tem um casamento, enfim, eu sou 100% desimpedida para me dedicar à vida pública, isso ajuda. Mas o processo foi esse, foi assim que eu decidi entrar para a política e hoje estou aqui ocupando a função aí há 3 meses como vereadora. Muito bacana a sua história, viu? Eu queria só registrar 2 presenças aqui que eu estou vendo, 3, né? A Beatriz, a Bia, né? A Isabela e a Marina, minha filha, né? Está aí também, Marina Raso, colegas de vocês duas, né? Como especialista de políticas públicas e gestão governamental, né? Bem-vindas aí à sala aí, né? Nesse debate, viu? E eu queria, então, agora, vou começar com você agora, Marcela, né? Disputar uma campanha eleitoral, né, não é simples, você até já começou a pincelar alguma coisa aí, né? Pois exige uma estratégia, exige preparo, né? E a falta de conhecimento técnico também sobre campanhas, inclusive é um dos fatores que distancia e dificulta a participação das mulheres na política, né? Então, nesse sentido, como foi, né? Eu quero te ouvir, depois eu quero ver também a Luísa nesse sentido, como foi o processo de preparação, né, dessas 2 candidaturas? A sua para a vereadora e depois a Luísa coloca a dela aí para prefeito de Belo Horizonte. De fato, né, disputar uma eleição exige uma estratégia, não é algo trivial, não basta ser bom de lábia, ter vários contatos ou então entender muito de governo. É importante ter um time que entenda de comunicação, de narrativa, que entenda como é o eleitor, como levar a sua mensagem para o eleitor, né? O material de campanha, enfim, orçamento. É uma empresa, você abre e fecha em 3 meses, assim, contando a pré-campanha, né? Porque o período mesmo são 45 dias. Mas eu, justamente depois de ter perdido a eleição em 2016, além de ter criado casca, né, na administração pública, eu também fui buscar entender como se faz uma campanha vencedora. E em 2018 eu tive a oportunidade de coordenar a campanha do deputado federal Thiago Mitrô, que foi eleito pela primeira vez, né, nunca tinha se envolvido com política, uma campanha extremamente desafiadora, que é de deputado federal, numa chapa do Novo que não era completa, enfim. E a gente conseguiu aí ter os 71.901 votos que o Thiago alcançou, e o que ajudou muito também foi o Renova, né? As outras campanhas que eu já tinha participado, que eu já tinha absorvido, a campanha do Mitrô e o Renova BR também, que eu fui aluna em 2019 e em 2020, que nos ajudou com essa validação de várias dúvidas, né? A estratégia de deputado para vereador é bem diferente, então eu até me aventurei aí fazendo um curso de campanhas, né? Que eu vendi durante o ano de 2020 até para poder ajudar nos custos da campanha eleitoral, enfim.
Hoje me sinto até uma especialista aí em campanhas, porque é um negócio que eu gosto. Pretendo trabalhar no futuro aí com isso também. Tem uma experiência, né? Não só ajudando os outros, mas com a sua própria, né, Marcelo? Muito bacana. Luísa, vamos te ouvir agora, Luísa. E você, com esse desafio, né, de ser candidata a prefeita de Belo Horizonte, como é que foi isso? Bom, acho que eu comecei a me preparar para esse desafio, na verdade, em 2016, na primeira campanha que eu trabalhei, como a Marcela colocou assim, trabalhar em campanha, só quem já trabalhou sabe, depois que você trabalha na primeira, você dificilmente larga de querer ter essa emoção de novo. Talvez nos momentos, eu já tive muitos trabalhos desafiadores, mas é dos momentos em que você mais se dedica, a dedicação é completa, absoluta, mas em 2016, quando eu fiz o plano de governo, na época do então candidato João Leite, eu me aprofundei muito nos temas de Belo Horizonte. Então, na verdade, eu comecei minha preparação pelo lado que, para mim, é o lado mais tranquilo, que é o lado técnico. Então, me aprofundei muito e comecei a construir mesmo uma rede de pessoas que compreendiam a cidade como eu compreendo, que tinha uma convergência grande, né, em torno de propósitos e propostas para Belo Horizonte. Então, eu comecei minha preparação por aí e, com as experiências que eu tive de trabalhar em campanha, comecei a compreender um pouco mais o que é que faz uma boa campanha. No meu caso, é diferente da Marcela, é óbvio, eu não fui eleita, não tive a votação extremamente expressiva, mas eu falo que campanha também ela tem um limite do nosso planejamento. O eleitor, às vezes a cabeça dele está para um lado, está para o outro, e não tem muito o que você faça que vai mudar isso, não. E a gente fez uma campanha, né, Marcela, num momento absolutamente atípico, que foi esse momento de pandemia. Então, a gente teve todo mundo que reaprender a fazer campanha, algo absurdamente complexo fazer uma campanha majoritária em Belo Horizonte nesse momento, porque as ações de rua, o corpo a corpo, muito prejudicados, como deveriam ser. E agora, o que mais prejudicou mesmo, sem sombra de dúvida, foi a ausência de debates eleitorais. A gente já teve um debate televisivo, então isso, até para mim, que fiz uma preparação muito mais técnica, apostando muito, né, nessa compreensão que tinha de Belo Horizonte, foi um pouco prejudicada por isso. Mas o processo de se planejar para uma campanha política, ele começa, acredito eu, como a Marcela colocou, na prática. Participa de uma, seja como candidato, seja como voluntário, que o conhecimento, a bagagem que você leva vão ser fundamentais para esse planejamento da sua própria campanha. Perfeito. Luísa, eu vou continuar com você e queria, dentro ainda desse desafio da campanha, né, que vocês já até colocaram, né, como é que é desafiador, né, conseguir levantar recursos, queria que vocês falassem sobre isso um pouquinho, montar propostas, que vocês já falaram um pouquinho, mas podia aprofundar um pouquinho aí, né, que você falou aí, no caso da Luísa, já deu o exemplo aí da campanha que você fez para o João Leite, né? E ali você começou a conhecer mais os problemas de Belo Horizonte, né? Mas aí vocês têm que conquistar o voto na rua, não é isso? Nas redes sociais. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, Luísa, se o fato, né, por vocês, né, tanto Luísa quanto Marcela, por serem mulher, se vocês tiveram, né, uma dificuldade maior, foi diferente na percepção de vocês? Eu queria ouvi-las nesse sentido. Luísa, primeiro. Bom, na minha percepção, é muito diferente ser mulher e disputar uma campanha. E eu falo isso pelo que vi de outros candidatos que eu assessorei, que disputaram sem ter as atribuições que a mulher tem. Né? Assim, ainda é realidade no Brasil o fato das mulheres exercerem bom volume de atividades domésticas, em geral mais do que os homens. Eu sou mãe, tenho 2 filhos. Minha filha mais nova agora está com 3 anos, durante a campanha estava com 2. E não adianta, mãe e pai não são iguais, as crianças exigem da gente muito, ainda mais nesse momento de pandemia, sem escola, inseguras com a situação do mundo, a carga emocional e de trabalho em torno de uma mulher é muito maior. Isso, para mim, é muito nítido e acho que essa é uma grande diferença. Até brinquei uma vez com a Áurea Carolina, que foi outra candidata que estava na disputa da Prefeitura de Belo Horizonte. Nós nos encontramos num debate promovido pela FIENG. Eu falei,
Áurea, eu acho que só eu e você sabemos o que é fazer campanha, chegar em casa e trocar fralda. Eu tenho certeza que nenhum outro homem sabia o que era isso. Mas Verdade. realmente são coisas que assoberbam mais a mulher. Ainda ficar bonita, né, Luísa? Ainda ficar bonita, né? Ainda ficar bonita, arrumar o cabelo, Ainda ficar etc. bonita, maquiar. Fazer unha. Figurino, eu brincava isso, né? Assim, candidato homem, ele tem uma camisa branca, uma camisa azul, um blazer e uma calça jeans. Ele faz a campanha inteira assim. Você usa 2 vezes a mesma roupa, o pessoal já te pede para trocar, que está cansando. Então, assim, os preparos são diferentes. Hoje, né, em termos de estruturação de campanha, acho que a parte especial de financiamento, por conta das cotas eleitorais, ela é um pouco mais tranquila, quando é devidamente seguida, então isso dá um pouco mais de facilidade para as mulheres que utilizem de recursos públicos, né? O caso da Marcela, por estar no Novo, não faz utilização de fundo partidário, nem de fundo eleitoral, mas eu diria que a mulher ela tem que se preparar diferente, né? Eu tinha dias assim, eu fiz campanha de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, e aí eu tinha um combinado só com a minha campanha, que era que pelo menos um período do final de semana eu tinha livre para eu curtir meus filhos, porque eles sentiram muita falta. E em determinado momento, alguém da coordenação falou assim, Luísa, não tem como. É de manhã, de tarde, de noite, sem nenhum período livre. Eu falei, então você vai lá para casa e vai cuidar dos meus meninos. Rapidinho, eles desistiram dessa ideia e deixaram eu ter pelo menos um momento na semana para curtir as crianças. Sem dúvida, sem dúvida. E a pessoa fica dividida, né, Luísa? Não é fácil, não. Como você bem colocou, né? Eu sou mãe também e sei disso. Os papéis são muito diferentes, né? A forma da gente lidar com isso, com os filhos, é diferente, né? A mulher sente, sei lá, não sei se é porque veio, né? Nasceu da gente, a gente fica com aquela, né? Com aquela sensação que você tem que continuar ali pertinho, né? Então, concordo com você aí, com o que você está colocando aí, e posso avaliar um pouquinho, né? O que foi esse tempo aí que você se dedicou à campanha, né? Obrigada, Luísa. Vou passar agora para a Marcela. Marcela, também queria te ouvir, né? Sei que você não é solteira, né? Mais fácil um pouquinho nesse ponto, mas eu queria te ouvir também, né? Nesse corpo a corpo nas ruas, como é que foi? Se teve alguma diferença, né? Se você também, pela experiência que você teve com outras campanhas, fazendo campanha para homens, né? Se a sua própria, né? Se você sentiu que houve alguma diferença significativa. Com certeza eu, nesse ponto, posso dizer que sou, né, 100% privilegiada, assim, porque, né, desimpedida, meu único compromisso era com a minha carreira, como eu sou servidora. Eu ainda tinha um período afastada, né, não tive o desafio de conciliar ali com uma função de trabalho, né, privado, por exemplo, que eu não pudesse abdicar. Eu dediquei 100% do meu tempo e eu ainda tenho o privilégio de morar com a minha mãe, né, então chegava minha janta, estava tudo melhor pronto, demais, né? bom demais. Então, eu falo que o bom de ter disputado a eleição muito jovem foi ter trazido todos esses benefícios, né? E a minha monografia foi sobre maternidade e carreira. Pesquisei mulheres da carreira, né? Da João Pinheiro, da carreira de EPPGG no estado. Então, assim, sei como que é difícil mesmo a conciliação. Mas eu queria trazer um outro ponto aqui que a Luísa pincelou, mas que talvez eu tenha sentido um pouco mais, porque eu não tinha esses outros desafios que eram muito mais intensos, né? Que é a pressão estética que as candidatas sofrem, né? A gente tem eu lembro de vários comentários que eu recebi quando eu lancei o meu material de campanha, que tinha feito muito Photoshop, que eu estava parecendo a Magalu, que a minha pele estava muito esticada, e eu falei, gente, isso é até uma, como é que fala? Um xingamento, né, da minha nutricionista que cuida tão bem da minha pele, né, que todos os produtos que eu cuido, né, toda a prevenção que eu faço, o povo fala que é Photoshop. Eu levei numa boa, mas é muito ruim, né, você ter que ficar escutando que de um panfleto com 20 propostas em 4 eixos, cheio de argumentação técnica, o que mais importa é só a cara ali que ficou esticada demais. Então, a gente ainda tem essa pressão estética nas candidatas, essa coisa que a Luísa falou da roupa, é super verdade. Eu usava basicamente blusa branca, e aí chegava um ponto que, né, a minha assessoria falava, Marcelo, então, não dá para ter sua blusa branca, tem que usar outra cor, porque senão o feed fica cansado. E a gente fez uma campanha trabalhando muito essa Marcela mais blogueira, acessível ali na rede social. Então,
eu ainda tinha que ter certos artifícios também de imagem, né, para poder conquistar o eleitorado. Mas, por um outro lado, eu vi nessa campanha, diferente de em 2016, uma disposição muito maior das pessoas de votarem em mulher. Então, eu acho que a campanha que o TSE fez de voto em mulheres, mulheres sejam candidatas, foi uma campanha que já surtiu muito efeito. Tinha gente que não queria saber nenhuma das minhas propostas, queria saber quem era a mulher do Novo que queria votar. E às vezes, né, tinha preferência partidária ali, enfim, e decidiu votar em mim só porque eu era mulher. Claro que na hora ali a gente não rejeita o voto, né? Mas eu acho que teve um ambiente mais propício do que em 2016 para candidaturas femininas. Mas isso é claro, né? Eu consegui muito, muito mais doadores nessa campanha porque eu mostrei que a candidatura era viável. Então, eu acho que as mulheres elas sofrem mais na hora de conseguirem financiamento, na hora de integrarem as chapas, porque, em geral, tem os desafios ou da Luísa, ou o desafio que eu tive de ser muito jovem, uma primeira campanha, uma coisa meio incipiente, e os mandatários, né, os manda-chuvas ali dos partidos, ou os doadores, dificilmente apostam numa candidatura feminina. Então, a gente tem que mostrar 10 vezes mais serviço e mais potencial para ganhar essa confiança desses dirigentes aí, que em geral também são homens, né? A gente tem poucas mulheres envolvidas na política partidária, as mulheres, elas têm esse receio de doar, se envolvem menos, porque, né, sabem que é um jogo, às vezes, espúrio ali, e preferem nem doar. Eu devo ter tido pouquíssimas doadoras mulheres. Isso é até estranho também, porque elas não costumam participar dessas negociações, de contribuir com campanha, tem muito medo de entrar numa fria, né? Então acabam se afastando do processo. Isso é muito ruim, porque como a gente não tem mulheres envolvidas, dificilmente elas reconhecem os doadores, né, e os dirigentes partidários, dificilmente olham para uma candidatura feminina e conseguem enxergar características competitivas, porque são habilidades diferentes dos homens, né? Então, às vezes você vai ter uma... Eu falo muito da Laura Serrano, né, que tem um perfil completamente diferente dos políticos que eu já conheci. É um quadro técnico, é um quadro sereno. Ela nunca vai gritar num plenário. Ela tem uma habilidade completamente diferente dos candidatos que a vida inteira ganharam a eleição. E é uma excelente deputada. Então, às vezes, tem que ter uma mulher ali para poder olhar e falar: não, mas eu gosto desse jeito dela de ser mais técnica. Essa menina aí vai valer ouro numa comissão de finanças e orçamento, que é hoje, né, a posição que ela ocupa. Então, dificilmente você vai ter, e eu falo isso até para os conselhos, né, de administração, para quando você vai contratar mulheres, dificilmente as mulheres são contratadas ou são eleitas para os conselhos, porque as características tidas como competitivas ou de um bom profissional são características tipicamente masculinas. Então, ou a mulher ela busca características masculinas, ou a gente precisa pôr mais mulheres para que esse reconhecimento aí aconteça, né? E eu fiz questão de ter campanhas com muitas mulheres participando, né, da minha eleição. A minha chefe de gabinete é mulher, minha coordenadora das duas campanhas era a mesma, né? E é hoje minha chefe de gabinete era mulher. A minha equipe sempre foi majoritariamente feminina, então acho que isso também é uma forma de dar oportunidade para que mais mulheres participem também do processo. E aí, Marcela, pegando então o que você acabou de falar aí, e sobre um aspecto que eu queria que você e depois a Luísa, né, falassem, o que você acha que mais destaca, né, a diferença da atuação, já que você já está na política, né, no seu caso, o que destaca e diferencia a atuação das mulheres na política, na sua opinião? A gente tem que tomar muito cuidado, né, na hora de opinar, para não parecer que está, vamos dizer, que a gente está classificando uma característica que às vezes as mulheres têm como uma coisa obrigatória do gênero ali, né, vinculante e tudo mais. Mas se eu puder trazer um exemplo próprio, sim, eu tenho um trato muito bom com vereadoras na casa e me sinto mais segura para fazer um primeiro contato, porque são mulheres. E porque aí eu não preciso ter medo que elas não vão me cantar na reunião, que não vai ter piadinha machista, que eu posso ficar sozinha com elas numa sala para ter uma conversa um pouco mais tensa, séria, né? Que eu não quero que às vezes um assessor escute ali e tudo, que talvez com um vereador eu não teria essa tranquilidade. Então, eu acho que
ter mais mulheres no ambiente político é bom por causa disso. Eu me sinto mais segura para falar e ter essas conversas, né? Mais de parlamentar para parlamentar mesmo. E por ter mais mulheres hoje, por exemplo, na Câmara, nós temos 11. Quando você faz uma reunião que tem 4, 5, 3, 2, os homens também ficam mais constrangidos de ter o comportamento desrespeitoso que às vezes eles teriam, né? Com a única mulher na sala, por exemplo, ou sem mulher nenhuma, ou o espaço do cafezinho vira motivo para poder falar de mulher, para poder fazer piadinha. E quando tem umas 2, 3 ali, eles não vão fazer. Porque a gente vai virar e falar assim, que papo é esse, né? A gente acaba constrangendo ali. Então, acho que, para mim, a diferença na política é essa. O ambiente ele fica muito mais amigável para se focar no que é importante, que é discutir políticas públicas ali e legislação, né? Muito bem esclarecido. Luísa, queria te ouvir também sobre esse mesmo ponto, né? Eu sei que você não está com a experiência lá, né? Que você não foi eleita, mas assim, qual que seria a sua percepção? Bom, eu vou, diferentemente da Marcela, eu vou tentar trazer aqui algumas características que eu acredito que são características femininas. É claro, sem querer generalizar, nem todas as mulheres têm essas características e nada impeça que os homens possam ter. Porque eu realmente acredito, as mulheres são iguais aos homens em capacidade, mas são muito diferentes em diversos aspectos. Eu destaco pelo menos 3 características femininas que eu acho que fazem muita diferença na vida política e na vida pública. A primeira é a capacidade de fazer 500 coisas ao mesmo tempo que as mulheres têm, e isso quase nenhum homem tem. A gente, em política, a gente precisa dessa atenção um pouco difusa, dessa capacidade de olhar para vários lugares, porque muitas vezes o parlamentar, ou mesmo a pessoa que está no executivo, o mandatário, ele não é especialista só de um assunto. Por mais que tenha se elegido com uma pauta específica, há uma necessidade de ter uma compreensão mais ampla, de estar atento a coisas que acontecem o tempo todo e de conseguir atuar em cima dessas coisas. E as mulheres têm essa característica que eu acho que faz bem para as mulheres em todos os campos de atuação. As mulheres, via de regra também, elas são um pouco mais habilidosas e mais propensas ao diálogo. Eu, pelo menos, vejo dessa forma. As mulheres elas têm muito uma visão de construção. As mulheres, por mais que elas tenham um embate político, né, a Marcela deve ver isso na Câmara, às vezes está ali com uma outra mulher que é de uma ideologia completamente distinta, mas a gente costuma, não é sempre, mas costuma conseguir sentar e conversar, vendo as posições distintas, mas tentando construir ali um caminho. E é interessante porque eu vejo isso muito nas mulheres, e essa é a principal característica de um bom político. E é por isso que eu tenho muita certeza que as mulheres podem e devem ser excelentes políticas, embora a gente ainda não tenha a participação que deveríamos. E o último ponto é que as mulheres são muito focadas. E isso, para mim, também é uma característica feminina, não é de todas, e claro que a gente tem homens focados, mas esse foco de quando a mulher determina, ela quer fazer uma coisa, ela vai e tira do papel, e isso traz um diferencial muito grande às políticas mulheres. Então, quando a gente olha, por exemplo, as cidades que têm prefeitas, isso é um dado, a gente tem pesquisas tanto nacionais quanto mundiais, as mulheres à frente das prefeituras, elas conseguem levar as cidades a indicadores melhores de educação, a redução efetiva de corrupção, né? Isso é outra característica das mulheres, elas são muito menos propensas à corrupção do que os homens, e elas conseguem atrair mais recursos para as cidades, porque elas têm essa habilidade de construir em torno de projetos, ainda que com pessoas muito diferentes. Então, eu acredito que essas características femininas, elas são diferenciadas, elas são algo que é desejável não só para as mulheres, mas para a sociedade como um todo. Então, algo que eu sempre tenho dito é que mais do que as mulheres pedir mais mulheres na política, isso deveria ser um pedido dos homens também, porque eu tenho certeza que ter as mulheres no poder e na política faz a melhoria para todo mundo. Perfeito, Luísa. E aí querendo aí pegar aí no gancho, no que você acabou de falar aí, né, das mulheres, da importância das mulheres, dessas características das mulheres, eu queria fazer uma última pergunta, pelo menos eu, depois é lógico que eu vou abrir para a doutora Celeste, a doutora Karen também, e as que estão aqui participando conosco. Eu queria perguntar, tanto para você, Luísa, e depois para a Marcela, uma pergunta que eu acho crucial e que eu acho que está todo mundo querendo saber, né?
que seria o seguinte: como que nós podemos fazer com que as mulheres participem mais da política? Né? Como que a gente pode fazer com que esse diferencial que há, esse abismo que há entre o percentual entre homens e mulheres, ele pelo menos diminua um pouco, né? Então, acho que essa é uma pergunta importante, relevante, que eu queria muito escutá-las. Primeiro, Luísa, depois a Marcela. Essa é uma pergunta fundamental. Eu acho que tem caminhos diferentes que são possíveis. Eu vou falar muito no caminho que eu acredito. Eu vejo as mulheres como pessoas políticas quase por natureza, embora não necessariamente da política partidária. A mulher está o tempo todo ali também envolvendo o seu entorno, seja em torno das questões educacionais com relação às outras mães dos filhos nas escolas, está nas discussões de saúde, nos postos de saúde. A mulher é uma parte muito importante da vida da comunidade. Né? A mulher, muitas vezes, movimenta mais a vida em comunidade do que o homem. O que afasta as mulheres da política, na minha visão, são dois fatores. O primeiro é o ambiente, muitas vezes, considerado tóxico, um ambiente sujo, um ambiente ruim, e em que as pessoas não querem fazer parte disso. Isso é algo que é natural, e as mulheres, até como eu coloquei, elas são menos propensas à corrupção, elas não querem se confundir com corruptos e nem querem estar em meios de corrupção. O outro ponto, que eu acho que esse, na verdade, é mais até relevante para a gente ter menos mulheres participando da política, é porque, como eu coloquei lá no início, as mulheres ainda são mais demandadas, né, em termos de serviços domésticos e ainda são mais demandadas em termos de cuidado com os filhos. Então, se a gente tem uma mulher que ela trabalha, ela cuida da casa, ela cuida dos filhos, para ela chegar à noite e aí trabalhar em torno da política, né, fazendo reuniões, fazendo contatos, buscando conexões, isso não é fácil. As mulheres, elas chegam em casa exaustas muitas vezes, podem se interessar pela política, podem ter vontade de mudar o mundo, mas não conseguem ter gás e energia para isso. E eu falo porque tem dia que eu falo assim, não sei como é que eu dei conta, mas a gente dá conta passando por cima de muitas coisas, enfim. E aí a gente tem... Qual a solução para isso? Eu acredito que as cotas, elas tiveram, sim, um papel importante. Tá? Se a gente vê hoje a Câmara Municipal com o dobro de representantes do que tivemos na última legislatura, cada vez mais mulheres, isso é a participação feminina também recorde no Congresso Nacional, isso é, em boa medida, por parte das cotas. Mas eu não acredito que cotas, por si só, sejam uma solução. Elas, inclusive, algumas vezes geram distorções, como as candidaturas laranja, que, para mim, é o pior que se tem em relação às mulheres na política, são as candidaturas laranja, porque você coloca as mulheres, né, como não merecedoras da política, como mulheres que só estão ali numa situação de aproveitar, e você acaba confundindo ali as mulheres que, de fato, estão na política para participar e fazer a diferença, com essas que são colocadas na política para atender interesse de alguns homens. Então, eu acredito que as cotas, ok, tem seu papel, mas não são o caminho necessariamente que vai trazer uma participação muito maior. Ampliar agora, por exemplo, de 30% para 50%, não me parece que vai superar essa questão que é as mulheres conseguirem participar da vida política como elas desejariam. E aí eu acredito muito no indivíduo, eu acredito muito que as pessoas têm que mudar suas concepções, e aí todas nós, mulheres, e também os homens que já perceberam isso, a gente tem um trabalho que é de comunicação, quase uma evangelização, em torno tanto da importância de se ter mulheres na política por questões representativas, sim, né? Temos que ser a sociedade tem 50% de mulheres, por que a gente não está nos espaços de poder? Hoje estou como presidente de uma empresa que nunca teve uma mulher presidente, 72 anos. 72 anos, exato. Então, isso demonstra que e eu não sou necessariamente a única mulher que teve competência para estar nesse lugar. Então, a questão de representação é nítida, e a gente tem as mulheres por esse perfil que é diferente dos homens. Mais uma vez, a gente é igual em capacidade, mas a gente tem características que nos diferenciam e que são benéficas para a sociedade. As mulheres são muito atentas, elas têm um olhar de cuidado, em geral, diferenciado, elas têm essa pouca aptidão à corrupção, felizmente. Então, para a sociedade, é benéfico ter mulheres em posições de poder. Então, enquanto a sociedade não compreender isso e buscar, por meio do seu voto, essa participação, nós não vamos alterar isso só
por lei, por decreto ou por cota. Eu entendo realmente que esse é um trabalho de todas nós, de comunicarmos isso, fazermos essa conscientização e trazermos os homens para o nosso lado também, porque os homens também deveriam desejar mais mulheres na política. Não tenha dúvida. E que com mulheres boas na política, como a nossa vereadora lá, ó, né, Luísa? Tenho certeza que essa conscientização vai cada vez melhorar, né? Agradeço, viu, Luísa? E agora eu queria ouvir a Marcela, né, a nossa vereadora aí. Bom, é um desafio, né? Eu acho que a gente, enquanto burocrata, né, Luísa, a gente também não pode ficar tentando pensar em soluções dentro da salinha do gabinete se as mulheres não querem participar da política. Então, por isso que eu não gosto muito das cotas, porque elas, na prática, não aumentaram o número de mulheres eleitas. Elas aumentam, obviamente, o número de mulheres que disputam as eleições. Mas se a gente quer ter mais mulher na política, não adianta só a gente empurrar as mulheres para a candidatura, porque nós acabamos de falar aqui. É um processo árduo para nós duas que queríamos. Foi desafiador, foi difícil. Nós tivemos uma aqui que perdeu a primeira eleição, eu perdi minha primeira eleição, só ganhei na segunda, depois de 4 anos de muito esforço. Então, eu vou falar com vocês que se a mulher não quiser, ela não vai disputar a eleição. E também não é a cota que vai colocar ela lá necessariamente. Não é a cota. Então, e também tem um segundo ponto, que é o quê? Muita gente fala que o próximo passo, depois das cotas, né, do 30% ali, é ter cota no parlamento. E para mim, isso é a coisa mais sem pé nem cabeça. Porque se as mulheres não acordarem de manhã querendo votar em mulheres, não é meia dúzia também de burocrata que criou essa regra que vai conseguir fazer as mulheres confiarem em outras mulheres para serem as representantes delas ali no parlamento. Então, eu, como uma figura liberal, né, não posso tolerar essas medidas em relação à disputa eleitoral, porque eu acho que elas não resolvem o problema. Mas o que resolve, né? Eu acho que a gente tem problemas aí de longo prazo para tratar e problemas mais imediatos. No longo prazo, eu acho que a gente precisa criar as nossas meninas e as nossas mulheres mostrando que elas podem ocupar esses espaços e despertar nessas jovens esse engajamento político, não só para as áreas óbvias, que a Luísa falou super bem aqui, assistência social, educação e as que as mulheres sempre se envolvem, né? E às vezes uma associação de bairro ali, que é aquela coisa bem cuidadora mesmo, e de querer fazer o bem, causas sociais, voluntárias. A gente tem que mostrar que essas jovens, né, elas podem se tornar vereadoras, deputadas, podem trabalhar na gestão pública. A gestão pública já é um ambiente que tem mais mulheres. Por quê? Porque é uma carreira mais estável, é um ambiente que, por ter mais mulheres, as mulheres se sentem mais confortáveis para terem filhos, porque a chefia vai compreender, porque as colegas não vão achar ruim se elas precisarem sair às 5 para buscar os filhos, né? Enfim, então, eu acho que no longo prazo a gente tem que formar mulheres que desejem participar da política, e essa formação é desde criança mesmo. A gente incentiva os homens a serem corajosos e a gente incentiva as mulheres a serem cuidadosas, delicadas, a não correrem risco. Então, acho que se a gente puder criar mulheres mais corajosas, elas vão enfrentar esse baita desafio que é a campanha. E acho que isso está mudando. E no longo prazo também, trabalhar essa autoestima, né? Porque você quer uma coisa mais dura que você enfrentar a urna e ser rejeitado pela urna? É muito duro. Se a pessoa não tiver uma autoconfiança, né, no próprio trabalho, a gente já viu vários aí que disputaram, que às vezes tem 3, 4 mandatos e perdem a eleição e não querem mais se envolver, porque não conseguem lidar com a rejeição. Então, trabalhar essa autoconfiança na mulher para que ela queira disputar a eleição, para que ela queira se candidatar para aquela vaga que ela não tem todos os requisitos, para que ela queira assumir um cargo de liderança, que às vezes ela não está tão preparada, é importante. Isso nós só vamos conseguir fazer no longo prazo. E aí, acho que com o exemplo, com mais ambientes para essas mulheres buscarem força, energia, suporte, né? E no curto prazo, o que dá para a gente fazer? Eu acho que os partidos têm um papel muito fundamental nisso, de treinamento dessas candidatas. Então, não dá para você falar para uma mulher, faltando 4 meses, que ela vai ter que deixar os filhos em casa, largar o emprego dela, para poder colocar a cara a tapa sem ter dinheiro, sem ter preparação, sem saber como é que uma eleição funciona. Às vezes ela vem do setor privado, não sabe nem como o setor público funciona. Então, eu acho que os partidos têm que ter um processo de formação constante dessas mulheres, para que elas, o dia que se despertarem, tenham pelo menos o mesmo nível ali de
conhecimento e capacidade para disputarem, que os homens muitas vezes já têm, porque as reuniões partidárias são em horários que eles podem, são à noite, são no sábado, né, são em locais que eles já estão acostumados a frequentar, né, ou que eles têm horários mais disponíveis para frequentar. E nós também, que estamos em cargos de liderança, Luísa, eu, né, vocês aqui, dar espaços para as mulheres também ocuparem esses espaços. Então, faz questão de ter uma chefe de gabinete mulher, e não é porque ela é mulher, é porque ela é a melhor que tem. Então, faz questão de ter mulher no meu time, que foi selecionada para o processo seletivo, e faz questão de empoderar essas mulheres que estão ao meu redor também. A minha eu tive com ela, viu? E ela realmente é muito, muito eficiente, viu? A Bia, eu falo que eu não seria a Marcela se eu não tivesse a Bia no meu time desde tempo. Você escolheu muito bem sua chefe de gabinete. E ela que me escolheu. E assim, eu tenho o maior prazer de ter a Fernanda como vice-líder, né, na bancada. É uma pessoa que faz questão também de estar comigo nas decisões. Sempre que a gente puder trazer as mulheres, nem que seja para o ambiente, ajuda. Porque talvez a Bia nunca vai querer disputar uma eleição, mas ela ocupou um espaço de liderança ali numa reunião de chefes de gabinete que tinha mais uma mulher que era ela. Ou então daqui a 10, 20 anos, pode ser que alguém do meu time queira disputar a eleição. E só de ter convivido comigo no parlamento, já vai estar mais preparada para poder disputar essa eleição, né? A Luísa, quando for governadora de Minas, eu espero que isso um dia possa acontecer, ela vai olhar, ela vai poder trazer várias PPGGs ou técnicas que ela trabalhou para o secretariado dela, porque ela sabe que são mulheres competentes, mas se a gente não der oportunidade para essas mulheres mostrarem o trabalho delas, como é que elas vão mostrar? E aí, se elas não têm autoconfiança para poderem pedir para estar ali ou para disputarem uma vaga, se a gente também não der o primeiro empurrão, sabe, meio ovo a galinha. Então, se a gente puder dar essas oportunidades para mulheres competentes mostrarem ali o trabalho delas, eu acho que é uma forma da gente ocupar o ambiente público e político com mais mulheres, não necessariamente com cargos eletivos, mas isso naturalmente ele vai ocupando, né? Eu queria só fazer uma complementação na resposta da Marcela, posso? Claro! Marcela falou uma coisa muito interessante no longo prazo, da gente educar nossas filhas, né, para estarem cada vez mais envolvidas com outras questões, mas eu queria só lembrar também da gente educar nossos filhos para compreenderem a importância das mulheres na política e para entenderem que eles precisam dividir as tarefas em casa, serem pais mais participativos para dar essa possibilidade das mulheres terem mais tempo e tudo mais, porque a gente tem que falar da educação dos homens também. E você pode começar lá, né, Luísa, na sua casa, né? Se você tem um casal, né? Tem lá um menino, né? Que você já pode... E ele já fazendo louça, já ajuda com tudo, tem que ser. Bonitinho, é isso mesmo. Marcela e Luísa, foi assim uma tarde maravilhosa, né? Assim, foi uma troca aí de experiências, essas experiências que vocês trouxeram para nós. Tenho certeza que a doutora Celeste, a doutora Karen, também a Bia e a Marcela e a Isabela, que estão aqui conosco, né? Gostaram muito, foi assim, a gente nem viu o tempo passar, e eu, assim, fico muito envaidecida, né? Por vocês terem sido minhas alunas, né? Fico tão feliz em vê-las tão bem, né? Em pontos aí cruciais, e confesso a vocês duas, eu votei nas duas, viu? Quando eu vi, eu falei, não, foram minhas alunas, sei que, né? Eu sei da capacidade, né? Isso tudo que vocês falaram aí, né? Um pouco de tudo aquilo que vocês falaram, né? E aí a gente tem que ter coragem mesmo, né? Votar em mulher, naquelas que são capazes, né? E eu me lembro, assim, com muito carinho, né? A Marcela, eu me lembro ela na sala de aula lá, e me perguntando, né, na época, sobre o PSDB, se não me falha a memória, e aí ela me perguntando aquela coisa toda, que sabia que eu tinha uma relação, né, com o senador, hoje senadora Anastasia, né, e aí eu lembro disso, o interesse dela, né, aquilo vamos dizer assim, me encantou, né, eu falei, olha que bacana, né. E aí, gente, tão bom, né, ver a Luísa aí como presidente da Emater, né, uma empresa, como você bem colocou, há 72 anos, né, nunca teve uma mulher, hoje tem a mulher, né, e a Marcela com uma votação também tão expressiva, enfim, é isso tudo que vocês falaram, isso é cultural.
e isso a gente vai colocando um tijolinho mesmo, né? Um tijolinho a cada tempo, tudo a seu tempo, que nós vamos chegar lá, com certeza. Repito, foi uma tarde, assim, muito agradável, fiquei muito feliz de vocês duas terem aceito aqui o convite, vou chamar assim, da professora, né? Carinhosamente falando para vocês duas, e vê-las, assim, com essa capacidade nesses lugares tão bacanas aí da administração pública, seja no Poder Legislativo, seja a Luísa ali no Poder Executivo, viu? E aí eu passo a palavra aí à nossa presidente e à nossa vice-presidente, doutora Karen e doutora Maria Celeste, para suas considerações finais. Da minha parte, é só mesmo um agradecimento do fundo do meu coração. Bem, eu comungo de todos, até vou dizer mais, encantada que fiquei com todas as respostas, todas as experiências que nós tivemos. E eu, inclusive, Luciana, eu coloquei no chat que eu queria fazer uma pergunta, se ainda houvesse tempo para que pudéssemos fazê-la. É bem verdade, nós temos uma plataforma Zoom, que é da própria BMCJ, então nós não temos nenhum limite de tempo. Mas essa pergunta que eu realmente gostaria de ter feito, a própria Marcela já tocou no assunto, porque nós estamos participando agora também de um movimento na BMCJ nacional, como eu mencionei. A BMCJ foi criada aqui em Minas Gerais, mas hoje ela está instalada juridicamente, inclusive com registro em cartório, em 22 estados e mais o Distrito Federal. E, além disso, evidentemente, nós temos um conselho deliberativo e nós temos uma diretoria nacional. E a diretoria nacional, em parceria com o Conselho Federal da OAB, porque nós temos representantes também femininas lá, mulheres, conselheiras federais, inclusive uma nossa mineira, que é a doutora Luciana Nepomuceno, uma advogada e muito estudiosa do direito eleitoral, e preside na OAB Nacional exatamente a Comissão de Reforma da legislação eleitoral. E a BMCJ Nacional está encabeçando, juntamente com a OAB, essa campanha, vereadora Marcela, para termos as cotas no parlamento, ou seja, a experiência das cotas para as candidaturas, que é o 30%, as duas eleições já passadas, né, como um parâmetro, não aumentou, ou seja, nós só temos 30% de candidatos, porque 30% é uma imposição legal. Então, a campanha, na verdade, está entendendo que isso não está funcionando, né? A questão da cota para a candidatura não está funcionando, porque acaba que os partidos preenchem aqueles 30% simplesmente para atender o comando legal, sem ver a qualidade da candidata, sem ver o potencial da candidata, e investir efetivamente digamos, nessa candidatura. Então, no entendimento das nossas companheiras aí, a NIP Nacional, vereadora Marcela e Luísa, eles entendem que na hora que tivermos as cotas também para as cadeiras no parlamento, os partidos, porque se não tiver preenchido com mulher o assento, ele não vai ter o representante, a cadeira vai ficar vaga. Então, a partir do momento que ele sabe que se ele tem direito, portanto, estou dando um exemplo, 10 cadeiras, e se 3 cadeiras não forem preenchidas, porque seriam das mulheres, aí sim os partidos políticos vão se interessar em realmente trazer candidatas com potencial, investir nessas candidaturas, para que, então, com esse apoio, com a estrutura partidária, ela possa, portanto, ter chance de ser eleita e ocupar as vagas que, porventura, vão ficar vazias, né? Vagas no parlamento. Então, a vereadora Marcela já mostrou, eu ia perguntar isso, qual que era a opinião delas a esse respeito. Porque há essa expectativa de que, se o partido sabe que a cadeira vai ficar sem preencher, porque seria de uma mulher e a mulher não foi eleita, aí ele vai querer realmente trazer para os seus quadros mulheres que têm efetivamente potencial e condição e vai investir efetivamente nas campanhas. Porque realmente eu participei, sou do interior, eu participei de uma campanha municipal no interior, por isso que eu não votei em vocês, que eu votei no interior, em Boa Esperança, mas exatamente assim, as candidatas a vereadoras são pessoas inexpressíveis, só para preencher
digamos assim, a cota de 30%, porque eles não estão interessados mesmo que elas sejam eleitas. Para eles não vai fazer diferença se elas forem ou não eleitas. É só para agora, a partir do momento que eles sabem que se elas não ganharem, aquelas cadeiras não serão preenchidas, há um sentimento de que aí a estrutura partidária, ela então vai investir e vai procurar, portanto, candidatas que tenham efetivamente potencial e condição e investimento que o partido, portanto, possa fazer. Era isso que eu queria comentar, viu, doutora Luciana? Porque há essa campanha agora. Sobre isso, doutora Maria Celeste? Pode, Luísa, é claro. Eu acho esse tema muito interessante, porque, assim, eu entendo essa visão de que os partidos, talvez, de fato, passem a investir um pouco mais. Mas, mais do que tudo, a estrutura partidária vigente, ela não quer mudar a composição de poder. As pessoas não querem perder poder. Então, por mais que a gente possa ter uma tendência de fato, aumentar a participação, que eu acredito que vai ter um resultado de maior participação, a gente tende a ter também muitas candidatas que são a irmã de, a filha de, a esposa de, muito menos do que candidatas que representem coisas diferentes, ideias novas, por essa vontade de manutenção das estruturas de poder. Então, assim, eu pessoalmente, eu realmente acredito que o voto ele é muito multifacetado. As pessoas não, cada pessoa vota por um motivo. Tem gente que vota pela questão de representação, quer ter alguém igual a mim. Tem gente que vota o aspecto religioso, as crenças dogmáticas são mais importantes, eu respeito isso. Tem gente que vai votar por critério de políticas públicas de A, B ou C, enfim. O voto é muito multifacetado e eu realmente gosto de que as pessoas tenham a liberdade de escolher a candidatura que melhor responde aos seus anseios, porque assim a gente acaba tendo uma representatividade melhor. Eu tenho certeza que tem mulheres aptas a responder por todo tipo de anseio né, da sociedade que podem ocupar esse espaço, mas eu realmente fico em dúvida se na nossa estrutura partidária isso vai levar a uma diversificação maior, se a gente vai levar uma participação efetiva maior, ou se de fato a gente vai perdurar e cristalizar algumas estruturas. Então, por mim, pessoalmente, eu não entendo que a cota hoje é o caminho, eu acredito que ela pode acabar gerando distorções. Eu até queria complementar, Luísa, que acho que a gente tem que fazer um debate mais amplo até do que a ferramenta para atingir o resultado, né? Tem cota, falei aqui de treinamento, né? Trazer mais mulheres em geral para a política, mudar a formação dos filhos, enfim. Qual que é o objetivo de ter mais mulheres no parlamento? É que a gente tenha discussão de mais políticas públicas para a família, para as mulheres, que a gente possa combater violência, que a gente possa combater preconceito. Qual que é o desafio dessa representatividade, dessa maior diversidade no parlamento? Porque a gente corre o risco de ocupar as cotas, por exemplo, com várias mulheres de um viés que não acreditam que a gente tem que debater a diferença de tratamento entre mulheres e homens na sociedade. E aí nós vamos ter um resultado muito perverso para o objetivo que, às vezes, quem criou a ferramenta da cota lá atrás pensou. Então, é por isso que eu falo, né? Acho que a liberdade e o mercado, confio muito nos dois. Assim, acho que a organização, uma hora se ajeita, e aí não tem como a gente querer influenciar um resultado sem combinar, né? Parafraseando a turma do futebol, sem combinar com os back, né? Sem combinar com o pessoal que vai votar, porque senão a gente pode ter aí uma eleição de mulheres, às vezes ultraconservadoras, que acreditam num conceito cristão da mulher ali, subserviente, né? Aquela coisa tradicionalista, e aí nós não vamos ter o debate que a gente gostaria de ter, talvez. Por isso que eu acho que é melhor investir né, no viés, eu acredito em mulheres liberais, a Luísa acredita em mulheres que vão discutir políticas públicas de um ponto de vista técnico, vai ter a turma da esquerda que vai se organizar para eleger ali as mulheres negras, LGBT e tudo mais, e aí essa é que é a grande diversidade do parlamento, né? A gente tem hoje 11 mulheres na Câmara Municipal, uma é trans, 4 são de esquerda, eu e a Fernanda somos liberais, a Flávia é conservadora, a Marilda conservadora, a Nelly é um pouco mais de centro ali, mas né, da construção ali no centro, do diálogo, da convergência de ideias, e somos 11 mulheres super diferentes, e é isso que torna o parlamento tão rico também. Então, a gente pode concordar e discordar, né, doutora Maria Celeste, na ferramenta, que eu acho que claro. Eu queria dar notícia a vocês que há esse movimento nacional, né, agora, vencida a etapa das cotas para as candidaturas,
que esse movimento agora está, obviamente, se firmando na tese das cadeiras no parlamento, ou seja, de ter efetivamente a vaga reservada, o assento, né, na representação do Congresso. Mas, olha, foi maravilhoso, viu? Parabéns, doutora Luciana, alunas brilhantes, parabéns a Luísa Barreto, presidente da Emater, não é? Eu também sou da administração pública, eu admiro mesmo e parabenizo pelo seu trabalho, né, enquanto Secretaria de Planejamento, agora na Emater, e a Marcela Tropper, por estar nos representando na Câmara Municipal, que, como eu acabei de mencionar, não pude votar, porque estava votando no interior, mas eu fiquei felicíssima com a eleição de vocês, viu? Fiquei felicíssima. Foi dos nossos quadros, nós estamos muito bem representadas. Doutora Kari, agora a palavra é sua. Nossa, depois de ouvir tanta coisa, doutora Maria Celeste, e mulheres tão preparadas, empoderadas, né? Fica até difícil de falar. Eu queria falar o seguinte, assim, eu me vi muito na história da Luísa, na história da Marcela, nessa questão dessa luta política. Eu também sou uma mulher que eu escolhi o caminho da magistratura, mas nunca perdi a política, né? Participei de associação de classe, fui da diretoria da AMAGES, fui candidata da AMB, agora mesmo concorri a um cargo eletivo, um cargo de terceira vice-presidência no tribunal, também participei de diretório acadêmico. Então, assim, eu me identifiquei muito com vocês. E é muito bom, assim, eu me senti muito feliz, né? Ouvindo, né, vocês falarem dessas questões. A Major Carla, do Corpo de Bombeiros, que foi até muito conhecida, né, na questão ali pilotando helicóptero e tudo, ela fala uma coisa, que foi o pai, quando ela resolveu ser bombeiro, o pai dela falou que bombeiro não é coisa para mulher. E para ela, apesar do machismo em várias profissões, entre aspas, masculinizadas, as mulheres vêm conquistando mais espaços nas diferentes carreiras e quebrando paradigmas. E que eu achei mais bacana que ela conclui falando o seguinte: para ela, o espaço conquistado pela mulher já é um caminho sem volta. Então, assim, é muito bacana, seja no executivo, seja no legislativo, seja no judiciário. A gente ainda tem muito preconceito, tem aquela fala horrorosa que a gente escuta, que mulher não vota em mulher, né? Isso eu falo que nós, mulheres, também somos machistas, né? Isso foi falado por vocês aí, a preocupação que a vereadora Marcela colocou, às vezes, e a Luísa também, de colocar as pessoas, só mulheres, né? Que pode vir com esse perfil que não vai agregar, né? Ao contrário, pela formação que ela teve, enfim, por um caminho que ela trilhou, isso pode dificultar, né, todas essas questões. Essa responsabilidade que a gente tem com os nossos filhos, né, de desconstruir esses papéis dos meninos que são aprisionados. Eu falo que eu também tenho um casal de filhos, e o homem, ele é aprisionado nesse papel do machismo, né? Nesse papel patriarcal. Então, nós, principalmente mães, eu acho que a gente tem um papel importante nisso, de desconstrução desse machismo, não só para o menino, mas para a menina também, porque eu sou de uma geração anterior a de vocês, que fui criada com uma mãe que criou 6 mulheres empoderadas, todas nós 6 filhas, né? Assumimos as profissões e cada um trilhou seu caminho, mas que eu vejo muito resquício dessa questão do machismo nela, porque, por exemplo, ela formou em pedagogia e psicologia, mas quando ela conta que quando ela casou, ela queria fazer direito, mas aí o meu avô falou, não, direito não é coisa para mulher, você está namorando, você vai casar, então você não vai fazer direito. Aí, depois de casada, que ela fez, né, a pedagogia e fez psicologia, e numa situação bem, bem difícil, porque morou em roça, na fazenda, meu pai era fazendeiro, enfim. Então, assim, foi ela agiu, ela já é uma versão, eu falo, né? E nós temos que ser versões melhoradas. Da minha avó, que passou para ela já buscou ser uma versão melhorada dessa questão na sociedade, e a gente está em desconstrução também. Eu sou de uma geração que eu reconheço, que eu estou em desconstrução, que eu me vejo, às vezes, hoje muito menos, pelo fato da minha atuação a partir do tribunal nessa questão da luta em defesa das mulheres. Mas, se eu pensar antigamente, claro que eu já fiz piadinha, eu já ri de piadinha, né? Então, isso é comum de acontecer. Então, eu falo que
às vezes, a dificuldade da mulher, em qualquer dos âmbitos, né, públicos ou privados, vem muito dessa falta de sororidade, dessa falta de união que nós, mulheres, precisamos ter. Então, é isso, assim, que eu anotei, né, muito nisso, eu anotei essas coisas que vocês falaram, me identifiquei muito, fiquei muito feliz, e nós, né, doutora Maria Celeste, nossa presidente, estamos muito honradas, pode ter certeza que, pelo menos para mim, e eu tenho certeza que na hora que tornar público essa nossa conversa tão agradável, vai fazer diferença na vida de muitas mulheres, viu? Parabéns e obrigada por vocês não terem se acomodado, estarem aí colocando, né, a cara aí na política, convocando novas mulheres para seguirem juntas. Ó, estamos juntas e parabéns, obrigada. Obrigada, mulheres. Obrigada, foi um prazer participar. Adorei. Pois é, vocês foram excelentes, né? Como eu já tinha expectativa e agora a expectativa se fez, né? Quer dizer, eu não estava errada na minha expectativa, né? Muito pelo contrário, né? Agradeço vocês duas, viu? Marcela e Luísa, né? Agradecendo também a nossa presidente Maria Celeste e a desembargadora Karen, né? Tá bom? E aquelas que estavam aí conosco, né? Que é a Marina, a Isabela e a Bia, né? Chefe de gabinete aí da Marcela. Obrigada, bom te ver, Luísa. Parabéns. Muito tchau. bom. Tchau, tchau. Tchau. Bom revê-las, muito bom, viu? E vocês estão cada vez mais bonitas. Obrigada. Estamos todas. Tchau, tchau. Com Deus, tchau, tchau. Tchau, doutora Karen.